Olá, gente, bom dia. Que Deus abençoe a nossa quarta-feira. Que a presença de Deus seja manifesta através de nossas vidas, que os dons do Espírito Santo sejam manifestos, que a graça e o amor de Deus seja revelado através de nós. Tanta gente, partindo. Então, que possamos ser luz enquanto estivermos aqui, que o nosso propósito de vida seja levar vida, levar a vida de Deus, compartilhar do amor de Deus. Amém? E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, quando busquei uma palavra do Senhor, veio essa mensagem de Paulo, quando ele escreveu para Romanos, que eu achei muito lindo, que diz justamente isso, que nós devemos repartir, compartilhar a presença de Deus, manifestar os dons do Espírito. Porque se a gente parar para pensar, todos nós sabemos que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. A Bíblia fala que é impossível se esconder dele, que Ele está em todos os lugares. Mas só que a presença manifesta dele é diferente. Nós devemos buscar, nós devemos ser instrumentos para que Ele possa nos usar para manifestar a presença dele, porque a onipresença dele é poderosa, é a todo instante, mas e a presença manifesta dele, sabe? Quando ele realmente aparece, e é isso que nós devemos buscar quando nos encontramos. Olha só que lindo que Paulo diz em Romanos, capítulo 1, essa introdução, essa saudação que ele dá é incrível, mas eu quero ler só o versículo 11 e o 12, que diz assim: porque desejo muito vê-los. Aqui ele está falando que tem saudade, que deseja ver os irmãos, né? Aí para quê? Olha só o que ele diz: a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Olha só que incrível que Paulo diz aqui, que ele quer repartir, ele quer ter um encontro com os irmãos para repartir os dons espirituais, para que um possa consolar uns aos outros com uma fé mútua, com uma unidade. Ele diz assim, como se ele estivesse falando: eu quero me reunir com vocês para que a presença de Deus seja manifesta, para que os dons do Espírito sejam manifestos, para que a gente possa se alimentar um do outro, para que a gente possa se fortalecer um no outro, para que haja consolo um do outro. Olha só que lindo. Será que a gente tem parado para pensar que é necessário esses tipos de encontro? Que nós devemos pensar nisso, que nós devemos ser mesmo, ter uma reunião onde Deus se faça presente, manifeste a presença dele, para consolar, fortalecer uns aos outros. E a respeito dos dons espirituais que ele falou aqui, que quer repartir, um com o outro a respeito dos dons espirituais. E sabe quais são esses dons espirituais? Ele também, próprio Paulo, descreve em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 4 em diante, ele fala um pouquinho desses dons, que diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Deus, o Senhor, é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a uns é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a um é dada no mesmo Espírito a fé, ao outro no mesmo Espírito o dom de cura, a outro operações de milagres, e a outros profecia, e a outros discernimento de espírito,
A um é dada a variedade de línguas e a outros a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Olha só que poderoso que é o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, como a gente fez um vídeo essa semana falando da presença do Espírito Santo. E é justamente isso, como eu falei no início, que Deus é onipresente, mas Ele quer ser manifesto. E é dessa forma com o Espírito Santo habita em nós o tempo inteiro, mas ele precisa ser revelado através de nós. Precisa ter manifestação dos dons do Espírito. O Espírito é um só, mas a diversidade do que ele pode fazer através de nossas vidas. Como ele disse aqui, a gente, né, os dons do Espírito pode ser palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, pode ser manifestações de cura, de milagre, pode ser fé, pode ser o falar línguas, o discernimento, a interpretação, mas o importante é que tenhamos unidade no Espírito, unidade com os irmãos, com Deus, para que os nossos encontros sejam, sim, um repartir de dons espirituais, um repartir de consolo, como Paulo falou, de fortalecimento um dos outros, de forma mútua, de forma que possamos compartilhar a nossa fé, gerando vida, trazendo força, trazendo paz, trazendo consolo para todos que o Senhor trazer até nós, para todos que o Senhor colocar como seja o nosso próximo. Amém? Que você busque isso no Senhor, que você tenha essa convicção que o Espírito Santo habita em você, habita em mim, que Deus é onipresente, mas Ele quer ser manifesto a presença dEle. Então, que toda vez que o Senhor nos permitir uma reunião, um encontro, um momento com alguém, com o próximo, pense que é uma oportunidade de repartir isso aqui que Paulo falou, repartir fortalecimento, repartir consolo, repartir vida, repartir esses dons espirituais como ele trouxe aqui, seja cura, seja milagre, seja fé, seja uma palavra de sabedoria. Amém? Que a gente tenha esse entendimento, que a nossa vida não seja em vão, que o Senhor quer nos usar, Ele quer se manifestar através de nós. Então, que a gente seja intencional, como Paulo falou aqui para os romanos, eu quero muito estar com vocês para repartir tudo isso, né? Para que a gente possa ter esse encontro maravilhoso e cada um dos irmãos poder ter um dom espiritual. Então, vamos viver o que a Bíblia diz, vamos nos despertar, vamos transmitir aquilo que o Senhor tem nos enchido, que seja manifesto a presença de Deus, manifesto os dons espirituais, manifesto aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe, que hoje o seu dia, que o nosso dia, o Senhor nos dê essa oportunidade de repartir os dons do Espírito, porque nós temos o Espírito. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, ele está gerando fruto e está me concedendo manifestar os seus dons, porque fruto do Espírito é aquilo que ele faz dentro de mim. É o meu caráter que ele está moldando, trazendo mansidão, benignidade, longanimidade. Lembra de Gálatas 5? Então, o fruto do Espírito é justamente isso, é de algo de dentro para fora, né? Mas os dons do Espírito é para ser manifesto, para abençoar os nossos irmãos, os nossos próximos. Amém? Fiquem na paz, Deus abençoe.